Mas olha só, antes de mais nada, bom, fiquei 20 dias fora, eu descansei, consegui me afastar, né, dos assuntos dos outros, para mergulhar no meu eu. Então, então eu consegui ler mais livro do que ficar vendo noticiário, né? E isso é muito bom, é bacana, não me afastei completamente, cheguei a ouvir a Débora e o Felipe, cheguei até a me comunicar, fazer contato com vocês, né? Assistir algumas edições do Jornal da Band. Por conta e risco, né? Por conta e risco. E também postei uma ou outra manifestação no meu perfil do Instagram, quem quiser lá conferir, conta eu e Neg, lá estou. Mas eu queria falar o seguinte, 20 dias fora, aí eu volto. O que mudou? Nada. Eu falei, pô, peraí, eu tô mais leve, tô mais aliviado, né? Tô mais tranquilo, falando as mesmas bobagens de sempre, mas é espantoso. Há 20 dias a gente precisava de vacina e a gente continua a precisar de vacina. E uma quantidade industrial de vacinas, né? Há 20 dias a gente precisava de um ministro da saúde, a gente continua a precisar de um ministro da saúde que a gente não tem. Tem um cara lá, você fala, ministro, ele responde. Ministro, tem uma pergunta, ele não responde, porque ele é o ministro, mas a gente precisa de outro. Então a gente continua a precisar. E a gente continua a precisar de líderes em quem a gente possa confiar, né? A disputa que vai ser travada hoje na Câmara dos Deputados e no Senado Federal mostra bem essa falta de líderes que a gente tem. Olha só, Arthur Lira versus Baleia Rossi. Lembra? Pô, sabe? Cadê o Cassius Clay, né? Cadê o Mike Tyson? É uma luta de boxe hoje. Quem quer ver uma luta de boxe hoje? Pois é, Arthur Lira versus Baleia Rossi. O que o Arthur Lira pensa sobre qualquer assunto? E qual a importância sobre o que ele pensa a respeito de qualquer assunto? Quem já ouviu uma opinião do Baleia Rossi de algum significado sobre um assunto qualquer, né? E quando ele dá a sua opinião, quem se importa? Esse é o nível a que chegou a política brasileira. E agora a gente tem que aprender a saber o que eles comem, o que eles, né, onde eles moram, em que árvore eles vivem e tal. Agora, o que eles fizeram pelo país para poder ser o número 1 da Câmara dos Deputados, né? Ou do Senado Federal, essas coisas. E um deles vai ser o novo, vai ser o nome que vai mandar, e aí vem um negócio maluco, né? Tem gente que fala, não, é bom que seja o Baleia Rossi, porque daí o impeachment anda mais fácil. Não, é bom que seja o Arthur Lira, porque daí o impeachment não anda. Vem cá, e os projetos do Brasil? Nós vamos discutir o impeachment do Bolsonaro, então se for um vai ter impeachment, se não for outro vai ter impeachment. Então a palavra que para mim resume esses 20 dias é escassez, sabe? Escassez de vacina, escassez de liderança e uma predileção que eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que a gente está entrando numa fase com uma predileção especial pelo tititi. Né? Todo mundo tem um interesse, uma curiosidade pelo tititi, né? Tititi de artista de novela, tititi de celebridade da música, tititi de jogador de futebol, de gente rica, e também tem para política, óbvio, né? Os políticos e tal. Só que a quantidade de tititi na política é irritante, porque quando você pega um reality show desses aí, que não tem nada de importante, pelo menos eles são divertidos, é engraçado, né? Não sei o nome de alguns, ou sei o nome de outros, aí você fica sabendo o nome de uma pessoa que você não sabia quem era, e ela passou a ter eu não sei quantos milhões de seguidores, porque foi pro programa A ou programa B. Mas pelo menos aquilo não tem um significado prático para a vida nacional, mas é divertido, bacana. Agora, na política não, esse tititi ele é lamentável, quer dizer, quem é que aguenta, eu pelo menos não aguento, os pitis do governador de São Paulo contra o Bolsonaro, sabe, aquele teatro da indignação, o que é aquilo? Ou então o contrário, quem é que aguenta, eu pelo menos não aguento, as declarações agressivas do presidente contra o governador de São Paulo, contra qualquer um que discordou dele, aí você ouve um palavrão da boca presidencial, quem é que tem paciência para esse tipo de coisa, sabe? E aí o tititi da política ele engana, porque tem muita informação que acaba circulando como se fosse um tremendo bastidor da política, estamos sabendo e tal, mas é tititi.
É um besterol sem muita importância. Olha, o Rodrigo Maia tá bravinho, o governo federal tá interferindo na eleição da Câmara. Ah, é mesmo? Que coisa chata, né? O governo tá interferindo. Aí ele tentou organizar uma chapa, aí parece que a chapa perdeu força e ele resolveu descontar no presidente, no governo, deu uma bronquinha, ligou lá, falou com o general e tava bravo. Aí parece que agora ele tá falando a possibilidade de impeachment. Peraí, como é que é? Ele sai hoje. Eu falei impeachment. Por que esse ódiozinho no coração? O que é isso? Né? Por que tanta raiva do governo? Vem cá, os deputados, colega dele, tu traíra. Os caras prometeram votar nele, agora a culpa é do governo, que os caras traíram ele, se é que traíram, se prometeram, sei lá eu. Não sei nem o que vai acontecer na eleição, mas vamos lá. Tem cabimento o negócio dele? Os mesmos caras que votaram nele para ele ser presidente eram uns caras bacanas. Aí a culpa agora é do governo. O governo sempre interferiu na eleição, de uma forma mais explícita e atabalhoada, de uma forma menos explícita, mas dinheiro para eleição, emenda, o diabo sempre aconteceu. Aí a gente pega e lê que o Rodrigo Maia tá bravinho. Aí a gente lê o seguinte, e o Hamilton Mourão, o vice, também tá bravinho, porque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não foi na reunião que ele convocou. Você fala, mas e daí que o cara foi na reunião? Aí fica aquela confusão, e ele também não tá falando com o Bolsonaro direito. Aí isso é muito importante. Olha só que novidade, um vice que parece que tem algum ruído com o presidente. Isso nunca aconteceu, né? O Michel Temer era uma relação maravilhosa com a Dilma, né? A Dilma adorava, confiava no Michel Temer. O Temer adorava a Dilma. Para, né? É assim, vice é feito para isso. Para que serve vice? No Brasil tem essa coisa ridícula de vice, que nos Estados Unidos é um pouco diferente. No Brasil, o presidente viaja, o vice assume. Ué, mas quando o presidente está assinando um ato lá na Alemanha, não vale, né? Porque se tem um vice aqui, então quando o presidente viaja, a gente tem dois presidentes. Para que isso? Com a tecnologia, com a comunicação, o presidente viaja, ele assina de lá, assina digitalmente. O vice não tem que fazer nada. O vice é uma figura que só existe para o caso de impeachment. Então, ele torce para o presidente quebrar a perna, para o presidente ficar louco, para o presidente, enfim, outras coisas. É para isso que o vice existe, para dar uma segurança para a sociedade que, em caso de ausência, na ausência do presidente, ele está lá. Agora, se o vice tem atribuição, não tem atribuição, isso é irrelevante. Pode ter um vice que tem, pode ter vice que não tem. Mas aí o fofocol continua, sabe? Aí o líder do MDB no Senado tá bravinho porque o PT apoiou o candidato do governo. Você fala, nossa, queremos coerência agora, né? O DEM, que é o MDB, né? Um partido super coerente, que é o partido do líder do MDB. Então, é tudo muito, sabe? Esse tititi vale 5 centavos. Não dá para comprar um chiclete. Então, quando a gente entra nessa história do tititi e mergulha fundo na história real da política, fica a impressão de que as histórias nobres sobre como realmente funciona a estrutura entre os poderosos, como eles se relacionam, aquilo vai ficando de lado. A pergunta que interessa é como é que esses senhores vão ajudar o Brasil. Como é que a gente vai fazer redução da dívida pública, né? Como é que a gente vai fazer o Brasil crescer? Como é que a gente vai fazer as reformas? Como é que vai lidar com uma insatisfação dos caminhoneiros? Tem vacina que não chega, tem miséria que aumenta, tem investimento estrangeiro que não entra, tem desemprego que cai só um pouquinho, né? A reforma que não entra em pauta, o ministro que não sai de cena, quando me refiro ao ministro da Saúde, entre outros péssimos ministros, né? Então tem uma série de mudanças que a gente tem que fazer no Brasil, que a gente tem que deixar colocar em primeiro lugar, e em vez de ficar nesse besterol, preocupado com os humores do presidente, do governador, do ministro e tal, e fazer um pouco as coisas circularem. E por que que esses caras, de certa forma, valorizam esse tititi? Para que a gente fique olhando para a espuma e não olhe para o cenário. Para que a gente fique feito bobo enquanto eles não trabalham de verdade. Enquanto eles se dedicam a uma discussão sem importância. Dane-se o que o João Dória pensa sobre o Bolsonaro. Não tem a menor importância isso. Dane-se o que o Bolsonaro pensa sobre o João Dória. Se o Bolsonaro chama o Dória de calça apertada, se o João Dória chama o Bolsonaro de calça larga do Bozo, eles que se danem, entendeu? Dane-se a irritação do Rodrigo Maia, dane-se se vai ganhar Arthur Lira ou se vai ganhar Baleia Rossi. Começar a pensar é o seguinte, o que sai desse suco? O que essa lixarada das discussões políticas, o que esse tititi sem significado algum, o que esses personagens de segunda classe
que hoje comandam boa parte da política nacional, e nós atrás de honrosas exceções, né, procurando onde é que está a honrosa exceção, quem é a honrosa exceção que a gente pode achar que vai transformar esse Brasil, comece a trabalhar, sabe, sem a saída fácil de aumentar imposto, sem a saída fácil de não fazer mudanças. O Brasil não mudou em 20 dias, e o problema é que o Brasil não mudou também em 20 meses, e precisa mudar. É isso que interessa, transformação. Se a gente não conseguir transformar o Brasil nos próximos 24 meses, em 2022 a gente vai ter eleição, começa tudo de novo. Pô, será que até lá a gente vai conseguir mudar alguma coisa ou não? A dúvida que hoje fica é tão grave que a gente não sabe se na eleição de 2022 todos os brasileiros estarão vacinados. É uma dúvida que está no ar. Será que todos os brasileiros terão recebido a segunda dose da vacina até a eleição de 2022? É de se esperar que sim. É de se esperar que sim, mas temos que torcer muito, temos que trabalhar muito, temos que mudar muito, temos que tirar o olho do tititi e mergulhar nos problemas reais do Brasil.